Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa primeira aula de heresiologia. Eu já dei uma focada aí no quadro aí, e nós estamos entrando aqui nesse momento da matéria heresiologia, falando sobre a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sigla é ICAR. I-C-A-R. Botei aqui no quadro, focalizei, ok? Olha, todo princípio da igreja, vocês veem que o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta aos romanos, à igreja de Roma. Então, em todo o princípio da existência da igreja, o princípio era igreja primitiva, ok? Essa igreja primitiva, ela foi perseguida. Os irmãos foram perseguidos, mortos por causa de sua fé. Até que aconteceu algo que nós vamos estar fazendo leitura também, verificando, mas aconteceu, eu botei no quadro aqui, lá no ano 312, depois de Cristo, claro, o imperador romano Constantino, ele se converte, ele abraça o cristianismo. E o que acontece? Ele faz com que, o Constantino, ele faz com que o cristianismo se torne a religião oficial. Com isso aí, o Constantino falou o seguinte, ó, quem quiser, ele fez uma junção, vamos falar assim, né? Ele fez uma junção do Estado e da religião. Então, quem quiser continuar nas suas atividades, né? Senadores, prefeitos, atividades políticas, tem que ser cristão. Então, até então, o ambiente de adoração da igreja era naquilo que posteriormente foi descoberto, foi conhecido como as catacumbas de Roma. O pessoal se reunia, sepultava os seus mortos, ali adoravam o Senhor, né, nas partes subterrâneas da cidade de Roma. Só que com essa conversão de Constantino, em 312, o negócio pegou, meu irmão. Quando ele falou que, a partir de agora, todo mundo tinha que ser cristão para manter os seus posicionamentos políticos, coisa assim. No outro dia, eles já arranjaram um templo, no outro dia a igreja estava abarrotada, tinha gente pendurada na janela. Convertidos? Claro que não. Todo mundo chegava lá, estou me convertendo, agora eu sou cristão. Agora eu sou do cristianismo. Mas cada um trazendo a sua sacola, o seu saco de guerra, trazendo o seu paganismo para dentro daquilo que um dia foi a igreja primitiva e que agora estava perdendo sua identidade de Cristo, perdendo totalmente. Bem, vamos lá? Eu botei aqui no quadro o seguinte: começo da degeneração da igreja romana, da ICAR. Vamos ver? Né? Durante os primeiros 3 séculos da era cristã, a perseguição,
a igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza, preservando-a de líderes maus e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio. E aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham suas cabeças a prêmio, pois eram rejeitados e perseguidos pelos poderosos, pelos imperadores. Só os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Eu tenho 2 livros importantes aqui na minha biblioteca. Um é o livro do autor John Foxe, O Livro dos Mártires, que vai desde o princípio da igreja primitiva, passando pelo Império Romano e tendo um andamento um pouco mais à frente. E eu tenho também aqui Os Mártires do Coliseu, editora CPAD. Os Mártires do Coliseu. Tem aqui. Onde mostra, passando ali, contando a história, algo que não está na Bíblia, porque é a história da igreja, né? Dos irmãos, dos cristãos, sendo mortos, jogados às feras, servindo de espetáculos para o mundo por causa de sua fé. Mas agora, né? Aí nós vimos aqui que somente os salvos, os verdadeiros salvos, se dispunham a pagar esse preço. Logo no início ali do século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. Isso parecia ser o triunfo final do cristianismo, mas, na realidade, produziu resultados desastrosos dentro da igreja. No ano 312, Constantino apoiou o cristianismo e fez o cristianismo religião oficial do Império Romano, proclamando a si mesmo, o Constantino, benfeitor do cristianismo. Achou-se no direito de convocar o Concílio de Nicéia para resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Nesse concílio foi estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos diz respeito a ensinamento bíblico dentro do contexto apostólico. Ok? Bem, aí nós vamos ter agora, dentro da nossa história aqui, a decadência da igreja romana. Com essa decadência, vai perder aquele aspecto daquela igreja a quem Paulo escreveu a sua carta, a carta aos romanos, né? Vai perder. Então, a decadência da igreja romana. A decadência doutrinária, moral e espiritual da igreja começou quando milhares de pessoas foram por ela batizadas e recebidas
como membros, sem terem experimentado uma real conversão bíblica, uma conversão real a Jesus. Não houve isso, já antecipei na nossa introdução aqui. Verdadeiros pagãos que eram, introduziram-se no seio da igreja, trazendo consigo os seus deuses, que segundo eles eram o mesmo Deus adorado pelos cristãos. O pessoal entrou trazendo a feitiçaria, a macumba, o paganismo, o contexto animista para dentro da igreja de Roma. Nesse tempo, homens ambiciosos e sem o temor de Deus começaram a buscar posições na igreja como meio de obter influência social e política, ou para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado garantia a tantos quanto fizessem parte do clero. Pois é, deste modo, o formalismo e as crenças pagãs iam-se infiltrando na igreja, até o nível de paganizá-la completamente. Quando a gente fala de paganismo, nós estamos falando do absurdo do politeísmo, do absurdo das adorações a várias divindades e costumes e cultos que não tem nada a ver com a Bíblia, mas coisas que eram de veneração de divindades, de demônios, e o negócio começou agora tudo entrando para a igreja, e nós tínhamos agora um clero, um corpo de presbíteros ou bispos, tudo pagão dentro da igreja de Roma. Pois é, não é à toa que nós temos registrado na história que uns 1.200 anos depois, né, perto desse tempo, nós tivemos aí o Lutero, ele indo numa peregrinação até Roma, e quando ele voltou de lá, de Roma, ele voltou escandalizado, porque em Roma era basicamente assim, a igreja prostituta, a igreja bagunçada, tinha prostíbulo específico para os padres, bispos, monges, essas coisas todas. Entendeu? Lutero se escandalizou. Isso tudo deu um direcionamento para ele, né? Fez parte do direcionamento para que ele estivesse se posicionando contra o pecado da Igreja Apostólica, né? Católica Apostólica Romana, a ICAR. Vamos lá? Eu botei aqui no quadro também o papado e a mariolatria, né? Desde o ano 200 a.C. até o ano 276, né, aqui da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto
e o título de sumo pontífice da ordem babilônica. Isso aí eram os imperadores romanos, entendeu? Antes que houvesse cristianismo, eles já assumiam esse título, esse posicionamento, sumo pontífice da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião nesse contexto não cristão, Damaso, bispo da Igreja Cristã em Roma, foi nomeado para esse cargo no ano 378. Olha que coisa! O bispo da Igreja Cristã de Roma, Damaso, né? O Damaso, ele vestiu a roupa, né? Vestiu a indumentária desse paganismo espiritual de sumo pontífice da ordem babilônica, né? Uniram-se assim numa só pessoa todas as funções do sumo sacerdote apóstata e os poderes de um bispo cristão, que misturaram ali a água e o óleo. O negócio bagunçou. Coisa que não se mistura, misturaram e deu liga. E liga para a maldade. Ok? Imediatamente depois deste acontecimento, começou-se a promover a adoração a Maria como a rainha do céu e a mãe de Deus, coisa advindo não da Maria da Bíblia, não da Maria mãe de Jesus, não da Maria mulher de Deus, uma das heroínas do contexto da fé cristã, não, mas veio de uma questão pagã, entendeu? Para culto, para a rainha do céu. Tem uma passagem bíblica que já fala sobre isso, até no Antigo Testamento, entendeu? Que uma parte da família pega a lenha, outra parte, né, acende o fogo, outra parte faz o bolo e oferece ali a rainha dos céus, coisa pagã antiga. Vamos continuar. Daí em diante, desse contexto, procederam todos os absurdos romanistas quanto à humilde pessoa de Maria, a mãe do Salvador. Uma mulher biblicamente honrada, uma mulher de Deus, uma mulher escolhida pelo Senhor. E agora vem todo um contexto pagão para fazer um culto totalmente estranho ao contexto da palavra de Deus. Ok? Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da Igreja de Roma perdiam cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita compreensão das funções sobrenaturais da graça de Deus. Então a igreja só perdendo a essência
divina, a essência do contexto da palavra. Formas pagãs, como a ênfase sobre o ministério e a magia, a feitiçaria, influenciaram essa igreja. O sacerdote, o altar, a missa e as imagens de escultura assumiram papel de preponderância no culto. A autoridade agora da igreja era centralizada numa igreja dita infalível e não na vontade de Deus, conforme expressada pela sua palavra. Você quer saber ou ver como que é a verdadeira igreja fundada por Jesus, a igreja primitiva? Abre a Bíblia e veja como é. Ali apresenta, nos dá ali a ideia simples do culto, nos dá a ideia simples do Evangelho de Jesus, e tudo que foi implementado, acrescentado, nada tem a ver com o contexto da palavra de Deus, não há. Realmente foi uma igreja que se paganizou. Seria o mesmo contexto de os filhos de Israel na terra prometida, abraçando os Baals, os Baalins, Astarote, os Moloque da vida. Isso tudo para dentro da igreja cristã de Roma, que agora perdeu esse contexto de cristã. Virou a igreja romana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa por aqui, a gente dá continuidade, temos aí um conteúdo à frente. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.